Ao secretário Bianco, que faça a leitura dos questionamentos das perguntas, citando o nome de quem está fazendo a pergunta, e depois nós vamos passar para a doutora Nilson para ele estar respondendo. Bom, primeiro nome, senhor José Fernando. Quanto à terceirização dos serviços médicos, por qual motivo estão ocorrendo? O Consaúde não tem tido competência para gerir a prestação dos serviços médicos? Esses contratos com empresas médicas têm obedecido o princípio de transparência? Por que o Tribunal de Contas do Estado está questionando o contrato com a equipe de neurologia? Felipe, quais os benefícios aos servidores com essa possível mudança de regime trabalhista e quais são as melhorias trazidas por essa mudança para a administração do Consaúde? Mauro, como o Consaúde inclui suas competências na PDR, Programa de Diretrizes Regionais do Vale do Ribeira? Celeste, a lei é de 2005, porque só agora o Consaúde entendeu que precisa se adequar e a lei não obriga a mudar o regime de contratação do trabalhador. Por que o Consaúde quer mudar o regime CLT para estatutário? Celeste, no início da gestão da atual superintendência, a verba repassada para o consórcio de mais ou menos 160 milhões e o novo superintendente entendeu de reduzir para 131 milhões. Pode explicar isso? E como foi resolvida a dívida deixada pela gestão anterior de mais de 40 milhões? Mônica, a Lei 11.108, artigo 1º, parágrafo 3º, refere que os consórcios públicos deverão obedecer aos princípios e diretrizes do SUS. A Lei 8.080, capítulo 2, artigo 7º, inciso 8º, refere que um dos princípios é a participação da comunidade. Onde esse princípio está inserido no protocolo de intenções e em que momento houve essa participação? Maria Thelma, como o senhor explica o artigo 65, quando o Consaúde não tem acordo coletivo em vigência e a CLT autoriza carga horária, especial mediante acordo entre empresa e trabalhador? A Assembleia de Prefeitos tem direito de decidir sobre a determinação da CLT? Essa é a valorização do funcionário? Marco Aurélio, como se deu a obediência ao parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de número 11.107, de 6 de abril de 2005, o artigo 5º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, em obediência ao parágrafo 2º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, em seu artigo 1º, parágrafo 2º? Pergunta da Celeste. A lei é 2005, porque só agora o Consaúde entendeu que precisa se adequar. A lei não obriga a mudar o regime de contratação do trabalho. Por que o Consaúde quer mudar o regime de CLT para estatutário? Primeiro, a lei 11.107 realmente é de 2005. É importante, para responder essa pergunta, fazer uma regressão da Constituição do Consaúde. O Consaúde nasceu como pessoa jurídica de direito privado, em 1990, na década de 1990. Que, como pessoa jurídica de direito privado, ele era composta pelos municípios e recebia recurso público. Em 1994, o Ministério Público e a Justiça entenderam que o Consaúde, embora fosse um regime jurídico de direito privado, por receber verbas públicas e
e os entes que o compõem serem todos públicos, então ele entendeu que era um órgão, era uma pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido, na época foi firmado um TAC com o Ministério Público, e nesse TAC teve que fazer a exoneração de todos os servidores na época, e tivemos que, na época, que abrir concurso público. Mas o Estatuto do Consaúde não foi, naquela época, adequada à realidade como era, de fato, a sua natureza jurídica. Então, com o passar dos anos, eles teve apenas o Estatuto, esse Estatuto em 2009, que passou uma cláusula apenas lá, dizendo que o Estatuto era regime jurídico, era pessoa jurídica de direito público, em 2009. E é o Estatuto que teve umas pequenas alterações, mas que ele continuou com essa mesma natureza até hoje. Então era um estatuto. Você veja que ele teve o estatuto, ele foi se adequando conforme a realidade de fato dizia o que ele era. Então, com a Lei 11.105, desde quando nós assumimos essa gestão, a gente já vem falando que precisava adequar os instrumentos jurídicos do consórcio de acordo com a Lei 11.105, porque tem um estatuto, mas não estava ainda de acordo com a Lei 11.105. Ela atendia as necessidades da justiça, mas não atendia as necessidades da Lei 11.105. Por isso que precisava do protocolo de intenções, fazer uma nova repactuação do consórcio, e a partir dessa nova repactuação, para os entes que forem ratificando, ser convertido em contrato de consórcio público. E aí sim fazer um novo estatuto do Consaúde, não estatuto do servidor, novo estatuto para ficar com os instrumentos jurídicos conforme diz a Lei 11.105. E essa necessidade surgiu, essa situação só foi possível agora que nós trouxemos um documento elaborado, um documento difícil de se elaborar, esse protocolo de intenções foi muito estudado na época, como fazer essa situação, buscamos outras referências de outros lugares, e aí se a necessidade deveria realmente ter um protocolo de intenções e fazer, após a ratificação, a conversão no contrato de consórcio. Isso só foi possível agora nessa gestão, e nós, quando assumimos com o jurídico, foi uma das primeiras metas nossas lá, que deveria fazer, bater nessa questão para adequar conforme diz a Lei 11.107. Bom, por que o regime jurídico de contratação? Existem duas possibilidades de regime jurídico de contratação no momento atual. CLT ou estatutário. A Lei 11.107, ela não proíbe atualmente, na forma como ela está vigorando, o regime ser estatutário do consórcio. Por quê? Porque o consórcio pela sua natureza jurídica da Lei 11.107, que virou o Código Civil, ela é uma autarquia. E por ser uma autarquia, ela pode fazer o regime estatutário. Por que do regime estatutário? Foi pensado que o regime estatutário é o regime que melhor agasalha os interesses do consórcio. Ele tem diversas relações jurídicas, e essas relações jurídicas elas ficam melhores agasalhadas dentro, a roupagem jurídica para ela mais adequada é o regime estatutário, pela natureza jurídica dela de ser autarquia. Por isso que foi pensado no regime estatutário. Esse regime estatutário ele traz, ele agasalha todos os direitos previstos até então em vigor para o servidor. Foi prevista uma cláusula nesse protocolo de intenções dizendo que não haveriam perdas, está previsto lá, não haveria nenhuma perda em relação ao servidor no regime estatutário, e esse regime ele atenderia a todas as necessidades do servidor e do consórcio. Então ele é o melhor instrumento para atender a realidade jurídica dessa relação jurídica entre servidor e Consaúde. Tanto que todos os órgãos públicos aqui na região, praticamente, com exceções de alguns, eles não são estatutários. A grande maioria aqui, podemos citar praticamente 90%, quase 95%, são todos regimes estatutários. E quem não já está migrando para o regime estatutário. Então, era uma realidade, é uma situação de fato, isso dentro do serviço público. A gente sabe que o regime CLT dentro do serviço público, ele nasceu num momento, até lá em 2007, 2006, ele tinha a intenção, com a alteração da emenda 18, que alterou emenda 18 de 98, que alterou o artigo 39 da Constituição, ela queria estabelecer o regime CLT dentro da administração, justamente para quê? Para que os órgãos públicos tivessem maior facilidade e flexibilização na contratação e até na exoneração do servidor. Mas a Justiça passou a entender diferente, passou que não, ele entrou através de concurso público, ele não pode ser demitido. Então, aí passou a vigorar o regime CLT. Com base nisso, ele não diferenciou, então, do regime estatutário quando foi pensado inicialmente em estabelecer
CLT. Aí ficou o regime CLT na administração pública. Tá? Mas é uma realidade dos entes hoje da administração pública, todos caminhando para o CLT. Foi por isso que foi pensado. Quais os benefícios aos servidores com possíveis mudanças do regime trabalhista e quais as melhores trazidas por mudança para a administração? Eu acredito que eu já tenho respondido, mas isso só a partir do momento que, como disse agora, essa situação está em stand-by, né? Essa situação vai ser levada para a Assembleia Geral do Prefeito, a partir do momento que, se isso for caminhar e tiver o Estatuto do Servidor, aí que vai poder dizer quais vão ser as vantagens e desvantagens. Mas já adianto para os senhores que as garantias, elas permanecem. Benefício para o funcionário, não tem? Olha, todo regime estatutário, ele traz benefícios que são inerentes ao regime estatutário. Ele tem que trazer o adicional para o tempo de serviço, ele vai trazer a licença prêmio de 90 dias, também foi pensado de estabelecer a licença maternidade para 180 dias, né? E vários outros adicionais. Também foi pensado em licença, a questão de auxílio transporte, que era uma reivindicação que transferia esse auxílio transporte em valores de pecúnios, que o regime estatutário permite. As cargas horárias hoje, por exemplo, tem SAMU, por exemplo, tem questões que foi levantada aqui do acordo coletivo, tinha uma carga horária de 24, né, em razão de um acordo coletivo tinha que ser só 12. Hoje no regime estatutário você pode estabelecer cargas horárias, né, que ela é facultada, não fica preso às regras da CLT, então ela tem uma faculdade maior dessa situação para atender à realidade, né. Então, e vários outros, as questões dos acordos coletivos, foi pensado em incorporar todas aquelas questões, por exemplo, o tempo de afastamento do servidor que não tinha previsão, cursos para capacitação, curso lato sensu, estrito sensu, todas essas questões foi pensado já em incorporar, os auxílios que já existem de serem incorporados, as gratificações, tudo isso foi pensado no regime estatutário. Mas não tem que, só se a questão avançar por uma conversa, né, mais a fundo, que aí para ter ciência desses direitos e vantagens, para verificar se é vantajoso ou não para o servidor. Quanto à terceirização aos serviços médicos, por qual motivo estão ocorrendo? O Consaúde não tem competência para gerir a prestação de serviços médicos. Esses contratos com empresas médicas obedecem aos princípios da transparência. Por que o Tribunal de Contas do Estado está questionando o contrato com a equipe de neurologia? Bom, quanto às terceirizações, elas acontecem pelo seguinte: abrem-se os concursos e não comparecem os médicos. Então você tem concursos hoje abertos e você não preenche as vagas que estão no quadro. Você não preenche, existe um princípio da administração pública, o consórcio é público, que o serviço tem que ser contínuo, não pode ser interrupto, ele não pode parar para causar prejuízo à população. Então, abre-se esse concurso, abre-se processos emergenciais, não preenchidas as vagas, para não interromper o serviço, se faz a terceirização dessas atividades. Aí se contrata uma pessoa jurídica, uma PJ, que se disponibiliza a prestar esse serviço e se faz um processo licitatório para isso. Tá? Então, tem os processos que tem que atender os requisitos da Lei 8666 de 93 para fazer essas contratações em relação a essa situação. Em relação a esse contrato específico, ele está sendo analisado pelo Tribunal de Contas, né? É uma situação já que vem bastante tempo já sendo questionado, fizemos as colocações necessárias. Seria da minha parte antiética até falar aqui algumas questões em relação a isso. Mas eu posso, se alguém tiver especificamente, eu posso passar o número depois do Tribunal de Contas, entra lá no site do Tribunal de Contas, a própria pessoa pode consultar lá em que pé que está essa situação e tirar as cópias necessárias, tá? Então, quem fez a pergunta, José Fernando Schmidt, pode me procurar, passa o número do Tribunal de Contas e a própria pessoa pode acessar lá o site e tomar ciência dos documentos que estão lá. Como o senhor explica o artigo 65, quando o Consaúde não tem acordo coletivo em vigência, a CLT autoriza a carga horária especial. A CLT autoriza a carga horária especial mediante acordo entre empresa e trabalhador. A Assembleia de Prefeitos tem direito de decidir sobre a determinação da CLT? Olha, essa questão
de acordo coletivo, nós temos um acordo coletivo sim, com o Sim de Saúde, embora ele não tenha sido renovado esse acordo coletivo, existe uma súmula do TST, não me recordo o número dela, acho que é 386, não me recordo se é esse número, ela dá efeitos ultrativos ao acordo coletivo fechado anteriormente. É uma mudança em 2012, que o acordo coletivo firmado, se ele não tiver outro acordo coletivo que interrompa, ele passa a produzir os efeitos jurídicos no tempo. Esse acordo tem sido aceito na Justiça e o acordo que nós temos encaminhado. Em relação ao artigo 65, que foi previsto no contrato coletivo, sabemos de antemão que o acordo, a negociação com o sindicato, não se firmou o acordo coletivo, 12/36. É uma situação que causou para a gente preocupação, essa situação, porque em tese nós vamos ficar sem a segurança jurídica necessária para manter as cargas horárias, principalmente 12/36, em relação a isso. Mas também existe uma súmula no TST que diz o seguinte: uma vez prevista na administração pública, que adota o regime CLT, prevista em lei, uma carga horária especial, essa tem prevalência perante o acordo coletivo. Então a própria súmula diz o seguinte: cabe à administração estabelecer acordos coletivos, cabe estabelecer horários especiais, 12/36, previsto em acordo coletivo ou em lei. Tá? No nosso caso, por isso que foi previsto no artigo 65, para prever em lei essa situação, para dar segurança jurídica a todos os servidores, já que, como o Sim de Saúde, nós não avançou nessa questão dos 12/36, não foi firmado acordo coletivo, para evitar qualquer questionamento na Justiça nas ações trabalhistas, por isso que foi colocado no artigo 65 essa faculdade, uma garantia dessa situação para o Consaúde e para os servidores que têm a carga 12/36. Porque se não fosse isso no corpo, teriam que todos retornar à carga horária normal e aí saberíamos a situação, o prejuízo que seria para todos. Uma vez que muitos, principalmente na saúde, é facultado ter duplo vínculo para aquelas profissões que são privativas da saúde. No início da gestão do atual superintendente, a verba celeste, no início da gestão da atual superintendência, a verba repassada para o consórcio de mais de 160 milhões e o novo superintendente entendeu e reduzir para 181 milhões. Pode explicar isso? Como foi resolvida a dívida deixada pela gestão anterior? Aqui eu chamo o Marcos, diretor financeiro, para expor isso com mais propriedade, com certeza, em relação a esse tópico. Tá? Então, Marcos, só aguarda aqui que esse daqui você já responde por último, deixa eu responder as outras. Como a Consaúde inclui suas competências na PDR, Programa de Diretrizes Regionais do Vale do Ribeira? Como a Consaúde inclui suas competências na PDR, Programa de Diretrizes Regionais do Vale do Ribeira? Bom, eu entendo que o Consaúde ele não está usurpando competências de ninguém. Isso, se eventuais decisões tiverem que ser tomadas, elas terão que ser ratificadas no eventual convênio futuro, um contrato de programa, pelo município que tenha interesse, vai ter o contrato de programa ser ratificado pela Câmara Municipal. Eu entendo que não tem competência, mas é uma questão depois para se discutir. A gente pode até, aberto a discussão, quem fez a pergunta, ou o Mário, estou disposto a gente conversar essa situação. Aqui que é técnico, eu não entendi. Como se deu obediência ao parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 11.100, o artigo 5º da Lei 13.000, em obediência, olha, gente, até eu vou analisar depois direitinho, mas eu acho que não é uma questão, até para eu responder, aí eu posso, quem fez a pergunta, tentar entender aqui pessoalmente, a gente conversa. A Lei 11.107, artigo 1º, parágrafo 3º, aqui, Mônica Correia. A Lei 11.107, artigo 1º, parágrafo 3, requer que os consórcios públicos deverão obedecer o princípio de diretriz do SUS. A Lei 8.080, artigo 7º, inciso 8º, então, que um dos princípios é a participação da comunidade. Onde o princípio está inserido no protocolo de intenções, em que momento houve essa participação?
Na verdade, a participação está prevista, nós previmos lá no protocolo de intenções, nas partes finais, que as audiências públicas serão abertas, pode ser participado qualquer um da comunidade, está prevista lá na parte final. E a Lei 11.107 faculta a participação de qualquer do povo dentro dos consórcios. Então, essa faculdade ela decorre da Lei 11.107 e tem uma previsão expressa que não tinha no antigo estatuto essa situação. Então, está lá expressamente que hoje as Assembleias Gerais de Prefeitos devem ser abertas com a participação de qualquer cidadão a participar delas. Tem essa regra expressa lá na parte do protocolo, tá? Isso está aberto. Também foi conversado uma questão com o sindicato sobre essa questão, o sindicato trouxe essa reivindicação e nós, na época, conversamos uma mesa de negociação que essa questão da participação popular, a questão do povo, nós vimos disciplinar no Estatuto do Consaúde, tá? Como que ia disciplinar. Mas hoje, em tese, já está previsto no protocolo de intenções que ele pode participar, tá? Mas íamos ampliar em razão de uma situação trazida pelo próprio Serviço de Saúde numa mesa de negociação. Deixar a resposta para o Marcos. Por favor, doutor Marcos. Por favor, doutor Marcos. No início da gestão do atual superintendente, a verba repassada para o consórcio de mais de 160 milhões e o novo superintendente deu de reduzir para 131 milhões. Como foi resolvida a dívida deixada pela gestão anterior de mais de 40 milhões e como foi resolvido, já que não aparece nesse demonstrativo? Bom, nunca houve uma oferta de repasse de 160 milhões para o Consaúde. O que aconteceu em um orçamento, no orçamento de 2013, a antiga diretoria elaborou uma peça orçamentária no valor de 160 milhões numa reunião do Conselho de Prefeitos, onde nessa reunião ficou decidido que os prefeitos iriam se reunir e buscar este recurso. Esse orçamento, como ele foi aprovado pelo Conselho de Prefeitos, ele teve que ser implantado, mas ele não se realizou. Na demonstração que nós fizemos quando assumimos o balanço financeiro de 2013, quando fechou o balanço de 2013 início de 2014, nós expusemos que houve um déficit orçamentário de 38 milhões. Foi um orçamento equivocado, essa busca de recursos não aconteceu e o Estado nunca ofertou isso daí. Em 2014, a atual diretoria elaborou um novo